Oiê, Farol, tudo bem? E aí, ó, para lhe receber na minha casa. Pode chegar, pode entrar, fica à vontade. Vamos celebrar a vida, vamos viver como verdadeiros faróis, com vida leve, vida plena. Chega pra cá, vamos nos conectar, vamos trocar uma ideia. Vem comigo. Eu estou aqui nesta tarde de quinta-feira. Olha o meu chazinho para tomar um chá com vocês, ó. E assim, já falar do chazinho, né? Eu estou trazendo aqui um chazinho de hortelã. Ai, meu Deus do céu, que horrível. Eu estou aqui trazendo um chazinho de hortelã. E aí, o hortelã, ele tem mentol. Para a ansiedade é ótimo. Imagina, ó, os dois, camomila e hortelã. Os dois, hein? O que é que vai fazer de ação no nosso organismo? Porque o hortelã, ele tem mentol. E o mentol é ótimo para agir na nossa mente, trazendo relaxamento mental e físico, ó. Não é bom? Não é da hora? Ai, Jesus amado. Então, deixa eu ver aqui se eu busco um. Meu Deus. Filtro. Que bom, vou deixar esse mesmo. E é isso. Um chazinho com vocês. Aquela solidão, minha gente da quarentena, a vontade de se conectar com alguém, a vontade de levar o meu trabalho, levar o meu amor, levar a minha contribuição, me conectar com alguém. E aí, o que é que eu venho dizer hoje na minha aula? Primeiro eu quero perguntar para você. No seu dia a dia, ontem, minha gente, eu trouxe uma aula hiper mega poderosa. Tá entendendo? Por quê? Porque na aula de ontem, eu trouxe uma reflexão sobre a vida leve, a necessidade de termos a leveza para nossa vida fluir melhor, para termos aquela enxurrada de bênçãos na nossa vida, ter tudo fluindo. Meu Deus do céu, que foi aquilo, minha gente? Que aula poderosa. Ainda trouxe um passo a passo de como ter vida leve. Olhem, aproveitem, viu? E eu estou hoje aqui para trazer a temática desafios ou problemas. O que é que você tem na sua vida? As pequenas coisas e as grandes coisas que acontecem, se a gente for refletir, não são pequenas coisas, né? No nosso dia a dia sempre acontecem coisas grandiosas, né? Cabe a gente estarmos focados no presente, no aqui e agora, para poder percebermos as coisas grandiosas que nos acontecem, tá certo? Isso só com um instrumento afiado, tá certo? E aí, a sua vida fluindo com leveza ou sem a leveza, é um desafio ou é um problemão? Hum? Quem de nós, minha gente, não temos desafios todos os dias? E te pergunto, já que eu entrei nesse, já nesse questionamento aí, né? E nessa reflexão, me diz uma pequena coisinha. Você tem muitos problemas?
E aí, já se tocou? Já mudou? Já teve o mindset? Já teve o download? Ai, Jesus, pois é. Uhum. E aí? Então, é, é incrível como nós todos aprendemos desde pequenos, desde crianças. Aprendemos a enxergarmos os acontecimentos da nossa vida como problemas. Não é? E com isso, acontece um problema. Um problema. Não, vamos encarar como um desafio. Tá certo? Porque se a gente for chamando os acontecimentos inesperados da nossa vida, como se a gente for encarar como um problema, a palavra problema já traz um certo peso. A palavra problema não é leve. Tá me entendendo? E aí, com isso, os acontecimentos vão vindo e a gente vai desistindo do nosso propósito, dos nossos sonhos. A gente vai desistindo daquilo que a gente estava batalhando, que a gente teve a coragem de ir atrás, né? A gente para de persistir e muitas vezes a gente desiste. E aí eu estava vendo uma frase, né, que falava assim, que as pessoas estão desistindo mais do que fracassando. Isso é incrível. Porque quem desiste não fracassa, né? Porque não tentou. E de certa forma vai talvez mudar de caminho e vai se deparar com um caminho mais desafiador ainda. E aí, quando a gente na nossa vida encara estes acontecimentos desafiadores como um problema, a gente deixa de correr atrás do que a gente quer. A gente deixa de chegar junto e dizer, não, eu vou até o fim pelo que eu quero. E aí a gente vai deixando de buscar o que deseja, vai seguindo outros caminhos, né? Que talvez não sejam caminhos agradáveis. E por que isso acontece? Porque a gente deixa de enxergar esses acontecimentos como talvez um simples desafio e passamos a olhar esses acontecimentos passamos a enxergar esses acontecimentos como problema ou talvez como uma barreira. E a barreira talvez seja algo bem adequado, porque eu vejo a questão da barreira como um muro bem alto, né? Que você vai ter que escalar, então você tem que escalar, então deixa pra lá. Não é assim? Então, vamos refletir juntos, vamos refletir juntas. E aí o que é que acontece? Talvez a gente pare mesmo, leve a sério essa dica
e passe a colocar, deixar de lado a palavra problema e colocar no nosso dia a dia essa substituição de problema por desafio. Tá certo? Para já mudarmos de hábitos, já introduzirmos um hábito novo, porque se a gente não muda, tudo se repete na nossa vida. E às vezes um simples hábito, um simples comportamento, um simples download que a gente tem na nossa vida já muda tudo. E muitas vezes essa questão aí que você está tendo hoje, que você está dizendo que é um problema, que na verdade é um desafio, não é nada tão grande, não é esta barreira, mas sim algo que está querendo te orientar, que está se apresentando como orientação. Como assim, Cris? Tu tá doida, é? Quer dizer que me aparece uma dificuldade, me aparece um problemão, né? Que eu chamo mesmo de problema, que eu ainda estou me acostumando a mudar essa palavra, e você vem me dizer que isso tudo é uma orientação para o meu caminho, para facilitar a minha vida? Sim. Muitas vezes, o que nos falta de verdade é apenas sabedoria para a gente parar e analisar estes desafios. Eles querem nos dizer algo. Os desafios, eles não estão na sua vida por acaso. Vocês já ouviram aí pelas redes sociais que as pessoas, nem as pessoas, elas não aparecem na sua vida por acaso? Assim são os desafios. Eles estão aí para te fortalecer, para te mostrar algo, para te ensinar algo, para talvez te conduzir por um caminho. Eu certa vez orientei uma pessoa. Eu falei assim: olha, se previna, porque pode acontecer algo que você não espere e aí a sua vida vai mudar por completo. Orientei, vá lá e faça isso, isso e isso, para que você não tenha consequências. E a pessoa não me ouviu. Já é outra questão, né? A questão do conselho e da orientação. Conselho é um e orientação é outro. A pessoa não me ouviu e aí aconteceu o quê? Hoje ela está com um desafio que ela está vendo como um problemão, né? Mas eu estou vendo tudo isso como algo que está amadurecendo a pessoa. Você não vê isso? Pare um pouco, analise os desafios da sua vida. Provavelmente eles estão te orientando. Será que não lhe falta a sabedoria para parar e analisar esse desafio? E ver o que é que ele quer te dizer? E aí eu tô lembrando aqui dos desafios, dos problemas, do quanto eles nos orientam, do quanto os desafios nos fortalecem. E passei o dia inteiro revivendo, assim, não negativamente, mas positivamente, algumas fases da minha vida. E muitas vezes eu reclamei, né? Eu não parei, eu não tive a sabedoria para parar e analisar esses desafios antes, né?
E o que eu quero dizer que assim, se a gente for olhar direitinho, não existe problemas. Não existe um problema com essa palavra. Tem gente que quando fala a palavra problema, eu tô com esse problema, né? E tenho que resolver. E lembrei agora de algo. Hoje em dia, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão adiando problemas através dos bloqueios na rede social. Se desagradou de alguém, pã, toma aqui esse bloqueio. E aí acha que resolveu o problema, mas só estendeu aquele desafio, né? Talvez o desafio seja o quê? Pedir perdão ou perdoar. Só com sabedoria. E devemos olhar os desafios que muitas vezes estão ali nos orientando. Como algo que tem sempre o seu lado positivo. Parem e analisem os desafios hoje na vida de vocês e vocês vão ver que há sempre um lado positivo. Eu tô lembrando, né, que minha irmã tomou uma pancada no braço e aí ela veio e fez um abdominal, né, um exame do abdômen e foi constatado que ela tinha muitas pedras na vesícula e estava em risco de vida, né? E eu também trabalhava, agora antes da pandemia, eu trabalhava em Canudos, Bahia, e eu me deslocava da cidade que eu moro para Canudos. Não é perto, é longe. Era um desafio para mim e que me faz muita falta, né? Porque eu amo o que eu faço. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Eu já tenho uma lousa, eu já tenho um tripé, eu tenho um celular que não é extraordinário, mas é ótimo para me ajudar no meu trabalho. E foi assim, o diretor falou que era para a gente ir para casa, que com uma semana a gente voltaria, que seria apenas uma pausa. E até hoje eu não voltei. E o lado bom de tudo isso é que eu enxerguei vários lados bons. Eu enxerguei vários lados bons. Porque eu entrei num processo, eu entrei em colapso, mas eu entrei num processo profundo de cura. E hoje eu estou aqui refletindo com vocês sobre esse tema. E não importa se as pessoas vão dizer que eu preciso de milhões de seguidores, que eu preciso de destaque, que eu preciso de fama, que não. A única coisa que eu almejo é poder refletir com você, é me conectar com pessoas, é formar uma tribo de pessoas que querem se iluminar e que se iluminem comigo. Venha comigo. Então, voltando, tudo na nossa vida tem o lado positivo. Absolutamente tudo. Não se engana. Não se engane. Até porque nós temos o consciente, que é o que age, o que nos permite agir com consciência. O subconsciente, que é o que age de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, memórias.
crenças, bloqueios e etc. E temos a superconsciência que habita em nós, tá certo? Então, tudo, absolutamente tudo na nossa vida é com permissão da fonte criadora, do divino criador, e que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nada, não existe nada que acontece que não vai nos trazer um ensinamento. Não existe nada, absolutamente nada que aconteça que não nos agrega alguma coisa. Tá certo? E o que você chama de problema, os seus problemas, na verdade, são apenas intercorrências, acontecimentos talvez de rotina, acontecimentos necessários da vida. É o viver, gente. É o caminhar e depende de como você vai enxergar tudo isso. Vai depender de como você vai lidar, se é com sabedoria ou se é pondo os pés pelas mãos e trazendo mais problemas, se é com leveza ou se é com peso, com reclamação, para desencadear estresse, ansiedade e etc, 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 etc. Então, é por isso que eu digo que todos nós, cada um de nós, somos responsáveis por tudo que nos acontece e pela forma como enxergamos essa situação. E se nos aconteceu, é porque a vida está fluindo, tá? E aconteceu muitas vezes pela sua vibração. Eu estou lembrando agora do caso da moça que teve que se deslocar em cidade grande com o carro, era corretora de imóveis. E aí já tinham falado mal para ela de uma determinada rua, tá certo? Pausa pro chazinho. E aí, o que é que a moça fez? Ela, sei lá, ela entrou numa vibração ruim. Ela começou a ter medo, ficou nervosa, ficou com muito medo e aí pensou, acho que vou parar o carro aqui, tá um pouquinho longe de onde eu vou, mas eu acho que aqui é mais seguro. A moça tremia de medo, ela estava com muito medo. Ela estava numa vibração baixa, porque a vibração alta é a vibração do amor, é a vibração da alegria, é a vibração da coragem, né? Então ela estava vibrando no medo, porque como eu já falei aqui, minha gente, nós somos imãs vibrando no universo e atraindo e emitindo vibrações. O que eu atraio, eu emito. Se eu tenho dinheiro e digo que estou sem dinheiro, é aquilo que eu vou ter. Tá certo? Tudo, os nossos pensamentos também vibram. Então, essa mulher, quando ela achava que o lugar que ela parou o carro era um lugar seguro, mas quando ela desceu do nada, apareceram alguns rapazes e pediram a chave do carro e levaram as coisas dela com cartão, bolsa, com tudo, celular. E aí? São intercorrências da nossa vida, é o viver, é o caminhar. E depende de cada um de nós, das nossas reações, da forma como a gente encara as coisas, se é com leveza, se é com peso. E quando eu estou numa vibração baixa, eu vou atrair coisas ruins, entendeu? Então, nós estamos determinando a nossa vida o tempo inteiro.
E o que eu determino hoje, posso estar determinando amanhã, porque o que eu penso hoje, eu também penso amanhã. Incrível, né? Alguns pensamentos de hoje foram os mesmos de ontem, tanto seu quanto meu. Então, se acontece, é porque as coisas estão fluindo. Muita gente diz assim, tem aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, para de rezar. Eu vou parar de rezar porque não está dando. Não, gente. Se você está orando, se você está rezando, se você está meditando por alguma coisa e acontece algo, você está orando, meditando, rezando pela paz na sua família e acontece uma briga. É movimento, gente. Não é que está dando errado. É que as coisas estão saindo do lugar. Talvez aquela briga tivesse que acontecer para você poder ver quais são as máscaras, quem é quem. São as intercorrências. É o fluir da vida. Não é um problema. Talvez seja um desafio que você tenha que olhar com mais clareza, com mais sabedoria. A nossa vibração conta muito e muitas vezes não é nenhum obstáculo, é o que eu estou emitindo e atraindo. E incrível, quando a gente vira essa chave, quando a gente passa a refletir em cima de tudo isso que eu estou refletindo aqui com vocês, a gente vira uma chave. A gente desenvolve esta sabedoria de vida, que é olhar os acontecimentos como desafios e não mais como barreiras, problemas, impedimentos. Não. Vamos olhar tudo isso como aprendizado. E com isso vem a maturidade, tá certo? Vem o próximo nível, porque o amadurecimento é tudo. A virada de chave, a compreensão, o entendimento é tudo na nossa vida. E muitas vezes é o que falta para a gente resolver de vez esses desafios chamados ou apelidados de problemas, né? E aí a gente se fortalece com os desafios, a gente amadurece, a gente vai para o próximo nível, a gente fecha ciclos. Poxa, quantas pessoas que terminaram um relacionamento estão ali, continuam, mesmo separados, continuam brigando, continuam se magoando, até morte, gente, acontece porque o ciclo não se fecha. Tá certo? A pessoa começa a ver aquilo ali não como algo que vai levar a pessoa para o próximo nível, fechar o ciclo, não como aprendizado, mas como um problema, que o que era meu vai ser de outro. Não, gente, vamos fechar os ciclos. Se a pessoa foi embora, não te telefona, não te manda mensagem, saiu da sua vida, agradeça. Por quê? É o fluir da vida. De fato, ter uma relação de vínculo muito forte com algumas pessoas que se vão, que lhe bloqueiam, que desaparecem, é desafiador. Mas não é por isso que você vai trazer peso para a sua vida, tá certo? Senão, as bênçãos vão cessar. As bênçãos vão cessar. E aí, quando a gente age dessa forma, vira a chave. Virar a chave é compreender, é ter sabedoria, é ter entendimento, é entender
que os desafios vieram para a minha aprendizagem, para a minha evolução, talvez para a minha persistência, a minha maturidade, para que eu possa ir para o próximo nível de consciência e ter mais resistência para buscar o que eu quero. E cheguei no ponto onde eu preciso passar para você alguns detalhes da minha história de vida, onde eu era considerada a vaqueira do meu pai, né? Porque eu dava conta de tudo na roça, minha gente. Eu dava conta de absolutamente tudo na roça e ainda ajudava em casa. Mas aí um certo dia eu falei: pai e mãe, preciso conversar com vocês porque eu preciso estudar. Então eu, atrevida, se não me engano, aos 14 anos, eu era analfabeta ainda, e eu fiz uma reunião 2000, por volta de 2001. Eu falei: eu preciso estudar, porque minha mãe era professora leiga e alguns alunos iriam sair para ir para uma comunidadezinha próxima. E aí, olá, pode entrar na minha casa, seja bem-vinda, bem-vindo. E aí, eu falei que como alguns alunos iam para uma comunidadezinha próxima, eu também queria ir, era 30 minutos a pé, 30 a 40 minutos. E eu fiz essa reuniãozinha na cozinha da casa do meu pai, da minha mãe. A minha mãe falou que não iria deixar. E foi um desafio para eles, né? Porque eu ajudava em tudo, mas que eu só ia passar só as manhãs, por enquanto. E nisso tudo aí, houve tudo que eu estou falando aqui com vocês. Surgiram barreiras, houve aprendizado, houve persistência, houve maturidade, houve o próximo nível, houve fechamento de ciclos e houve persistência. Porque eu fui estudar. Eu tinha por volta de 14 a 16 anos, eu não fiz a continha antes de vir para cá, mas eu tinha por volta de 14 a 16 anos e eu fui estudar fora de casa. E, meu Deus, quantos desafios eu enfrentei, porque não tinha merenda. Às vezes a gente comia o matinho do caminho, porque não tinha lanche, não tinha transporte, a gente ia a pé. E eu me encho muito de alegria, eu me emociono, mas não é de tristeza não. E mesmo assim, quando eu chegava, às vezes eu nem almoçava, ia levar o almoço do meu pai, longe, a roça longe, o sol trincando. E voltava, muitas vezes voltava sem fazer o dever de casa, porque às vezes eu ia levar o almoço e eu tinha que ficar, né? E para ajudar na roça. E hoje eu vejo o quanto que isso me amadureceu, né? A persistência que eu tive, porque eu estudei o primeiro ano, me alfabetizei entre o primeiro e o terceiro ano, depois veio o primeiro e o segundo ano, depois veio o terceiro, onde avisaram no colégio, né? O colégio era num distritozinho chamado Lagoa do Pires e avisaram lá: olha, quem vai passar da quarta para o próximo ano, eu estava no terceiro, né? Quem vai passar da quarta série para o ano que vem vai ter que comprar farda. Então, vocês vão ter que comprar farda, só entra no colégio de sapato. A rede estadual não ofertava o uniforme. Então, o que é que eu fiz? Eu falei: de novo, pai, mãe, para o ano que vem, eu vou deixar vocês e vou trabalhar em casa de família,
na cidade mais próxima para comprar um uniforme. E foi o que aconteceu, né? Eu deixei meus pais, meu Deus, como doía. Foi um período muito longo, foi um período de muita dor, a dor da separação, né? Eu só falava no meu pai, porque eu era muito apegada a ele, eu passava as longas horas do dia com ele. E, meu Deus, os desafios e a maturidade. Na época eu era muito nova para entender que eu estava amadurecendo mais. Eu amadureci bastante. Eu fui humilhada, as minhas notas foram as piores possíveis e eu saí da primeira casa, fui trabalhar em outra casa e aí depois quando a primeira pessoa que me contratou me viu, pagava pouquinho, só dava para comprar o shampoo e uma calcinha talvez. Ela falou assim: eu nunca tive uma pessoa, isso me marcou muito, eu nunca tive uma pessoa como você na minha casa, minha filha, vem cá, sendo que tinha me humilhado muito. E aí ela me deu um dinheirinho, né? E sei que eu consegui comprar o uniforme, aquela calça jeans, aquele jeans grosseiro e o sapato, meu Deus, não era o melhor sapato, mas eu consegui o tênis e consegui encomendar. A moça era parente da diretora da escola e aí eu consegui encomendar e aí eu voltei para casa e continuei os estudos, né? E depois eu conheci meu esposo, que é hoje. Foram mais desafios, foi uma etapa atrás da outra de desafios, né? Foi uma época muito difícil que se eu começar a contar aqui, eu vou pular essa parte de adolescência, início de fase adulta, foi muito desafiador para mim, né? E eu fui morar com meu esposo, tivemos muitos problemas. E eu sempre persistindo. Gente, eu fui para a escola com meu filho no colo. Eu estou falando da minha persistência em estudar, entrar na época de trabalho, porque foi muito difícil para mim. Eu fui, quando meu filho nasceu, em 98, já tinha carro, já tinha transporte escolar. E eu levava meu filho, sim, eu levava meu filho para a escola. Eu estudava com meu filho na escola, minhas colegas me ajudavam. Mas eu não desisti. Foi uma época de persistência que eu amadureci. E depois, já casada com filho, alguém desconhecido me chamou para trabalhar. Foi mais desafios. Foi onde a vida me acolheu como professora e não que eu tenha escolhido assim, eu vou ser professora, eu vou estudar para isso. Eu recebi um convite, né? E depois daí, um certo dia eu vim para planejar, enquanto professora, né, para o planejamento, e alguém falou que tinha faculdade na cidade, era a faculdade à distância, mas que seria bom para gente que é professor. Oh, nossa! E aí o que é que eu fiz? Eu olhei na minha bolsa, eu tinha o quê? 10 centavos. Mas eu fui, fiz a inscrição, foi humilhação, foi desafio. Eu morava, deixa eu ver, 18 quilômetros. Eu morava de distância. E aí o padre me acolheu na casa paroquial, que tinha mais outras pessoas lá que ele acolhia, né? E, gente, eu cheguei a passar necessidade na faculdade. Às vezes eu estava sem dinheiro, eu comprava aquelas rosquinhas que chamam broa aqui na minha cidade. Eu comprava
2 para de manhã e 2 para a tarde. Com isso eu passava. Eu viajava numa CGzinha, 18, se não me engano, 18 quilômetros daqui para onde eu morava. Hoje eu moro na cidade, né? E foi uma época de muito desafio para mim. Eu lembro que às vezes eu não tinha onde tomar banho. Eu ia no supermercado, catava uma sacolinha e no prédio da faculdade eu enchia a sacolinha, pendurava assim num pé de acerola que era bem rasteiro, assim, bem encorpado no muro da faculdade, e tomava banho lá mesmo. E muitas vezes fiquei doente, rompi o tendão do meu braço, né? Então foram desafios que eu não desistia. Na época o prefeito fazia, sabe o quê? Ele dividia o meu salário de professora da creche, ele tirava uma parte para pagar a pessoa que cozinhava na creche. E eu, mãe de 3 filhos, meu marido desempregado, poxa, eu vendia Avon e, pasmem, eu tinha uma latinha e essa latinha nunca faltava dinheiro para mim. Então por que a gente vai encarar a vida e dizer que esse problema eu tenho que tirar da minha vida, vou bloquear? Não! A nossa vida é um presente de Deus. E os desafios, eles vêm nos fortalecer. Meu Deus, como esse período me fortaleceu, me deixou como uma rocha. Eu meio que não entendia, mas Deus sabia o que estava fazendo por mim. Porque eu fui para o próximo nível, sim. Muitos ciclos se fecharam. Eu fui para o próximo nível porque eu passei em uma seleção estadual, eu fui ter experiência enquanto professora de ensino médio, entendeu? E fui para o próximo nível porque eu mudei da cidadezinha que eu morava, do povoadozinho, para a cidade. Então, é ter sabedoria. Eu já lamentei meu passado, eu não vou dizer que eu lamentei meu passado. Mas a vida me ajudou a ter uma pausa tão significante que a sabedoria veio junto para entender que é necessário fechar ciclos. Eu tinha um medo horrível de perder o meu emprego, porque eu achava que eu ia passar fome, as minhas roupas iriam acabar, pelo que eu já passei também, né? Porque teve uma época da minha vida que eu passei fome. Eu não vou dizer, eu não vou negar. Eu passei fome. Eu tinha medo de ficar desempregada, mas veio a pandemia e disse: você vai ficar em casa. Mais um ciclo se fechava na minha vida. Mas eu não parei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Para mim é um chamado de Deus. Antes de entrar nessa live, meu coração balançava. Não importa como você aí do outro lado está me vendo. O que importa é como o Senhor Jesus me vê. E que eu estou atendendo ao chamado com persistência, buscando maturidade mais uma vez e para o próximo nível. Não é um problema. Não tem problema nenhum dizer que passa fome. Minha história é preciosa. Minha história é pérola. Então, vá como eu buscar o que você quer. Eu fui. 15 dias que eu tinha ganhado o neném, meu caçula. Hoje ele tem 16. Eu deixei ele e fui. Eu fui em busca.
de trabalhar para não passar fome, para sair da mediocridade, da miséria. Porque muitas vezes quem está abaixo da linha da pobreza é tido como ladrão. E ter alguém como ladrão é a pior coisa que um ser humano pode enfrentar. Então, o que você está esperando? Persista. Vá buscar o que você quer, deixe os ciclos se fecharem. Pare, tenha sabedoria para ver o que é que a vida está querendo te ensinar com tudo isso que está acontecendo aí. Não é um problema. É o início de uma nova vida. Então, quando a gente vira essa chave, parece que abre uma porta e há uma descortinagem. A cortina se abre. O que era escuridão passa a ser oportunidade. Tudo muda agora. Tudo muda ao nosso redor quando essa chave gira. Porque a gente começa a afinar os instrumentos. Eu comecei a fazer cursos. Eu fui em busca da autoajuda. E o que brotava em mim era a vontade de ajudar pessoas. A vontade de me renovar, porque se renovar é essencial. Tudo no universo se renova. Não existe codependência. Por que você vai querer depender? Depender muitas vezes de uma coisinha de nada para usar como desculpa. E aí, como é que você vai para o próximo nível? Como é que você vai cooperar para o fluxo da vida? Como é que você vai se renovar? Como é que você vai evoluir? Como é que você vai ter leveza? Se você, em um determinado dia, está indo para o curso e o pneu furou, você vai entrar em desespero e nunca mais você vai pisar no curso? Eu viajava muitos quilômetros em uma CGzinha e um dia faltou gasolina no escuro. O que é que aconteceu? A pele da minha panturrilha foi toda embora. Eu me queimei. No outro dia tinha aula e eu tinha que estar lá. Meu Deus, como dói quando a gente baixa a perna, quando a gente coloca a perna em alguma posição neste lugar. Esse imprevisto queria me dizer alguma coisa. Se você furou o pneu do carro, é um imprevisto. E o imprevisto significa que algo precisa ser visto. Tá certo? E você vai deixar o carro e vai dar um jeito, vai mandar alguém arrumar o carro outro dia, ou vai deixar na oficina, mas não vai desistir do seu curso por nada. Nem por pequenos, nem por grandes desafios. Muitas vezes o que nos falta é a renovação. É a gente buscar a renovação física, a renovação espiritual, a renovação mental, a renovação social e emocional. O nosso emocional conta muito.
Não deixe jamais que algo te impeça de abraçar as oportunidades. Não deixe jamais que algo te impeça de você ir em busca do conhecimento, porque ele nos liberta e nos leva a libertar outras pessoas e nos traz o quê? Sucesso. Nos eleva, nos traz o próximo nível com humildade. Pare de ver definitivamente os desafios como obstáculos. Por quê? Começa aí a haver uma evolução através dos desafios. E fazer paradas para respirar é fazer paradas para afiar, para afinar o instrumento. Consciência divina, consciência de luz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Consciência divina, consciência de luz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Consciência divina, consciência de luz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Consciência divina, consciência de luz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você está praticando a respiração consciente, que é uma das ferramentas para afinar o instrumento, que é a nossa mente. Quando a gente medita, quando a gente inspira, a gente afina o instrumento. E meditar é dar um banho excelente na nossa mente, ok? Eu te digo que se você for firme diante dos desafios, não desistir, buscar evolução, no final você vai experienciar o gostinho da vitória. Tem um sabor inigualável. Eu vou ficando por aqui. Esperando que você me retorne, coloque nos desafios coloque nos comentários. Você escolhe desafios ou problemas? Hein? Fique com o amor de Deus.